Irmãos, podem sentar. Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Hoje nós vamos dar sobre a segunda vinda de Cristo. A Bíblia vai chamar de parousia, também vai chamar de epifania. Nós vamos observar hoje o que as Escrituras dizem a respeito desse assunto, que se tornou muito controverso no evangélico. Algumas causas servem para explicar isso. Por exemplo, a grande influência da Bíblia de Scofield. Quantos irmãos aqui já tiveram essa Bíblia? Mais tarde a Bíblia anotada. Alice tem anotada. E a popularização do que nós chamamos, ou é chamado, sensacionalismo. Crê um arrebatamento secreto, ou seja, haverão duas fases da segunda vinda de Cristo. A primeira fase, Cristo vem para os santos. A segunda fase, ele vem com os santos. Esta é a posição. Então, quando Jesus voltar, na primeira fase da segunda, vem apenas para a igreja. Na segunda fase da segunda vinda, ele vem com a igreja para a terra. Essa posição ficou muito no nosso meio, no Brasil, nas igrejas, inclusive nas igrejas históricas. Uma posição que ficou consagrada como a posição dos evangélicos, mas que não é verdade. Isso está relacionado ao que se chama de arrebatamento secreto, ou seja, nessa primeira fase, Jesus volta para os santos. Então, um sumiço que acontece, o povo de Deus sai da terra, o arrebatamento secreto. Nós vamos examinar isso, vamos ver se existe realmente arrebatamento secreto. Onde é que isso está posto? Como a Bíblia mostra essa questão da volta de Jesus. Então, basicamente, nós vamos pensar com base em três momentos. O que Jesus disse, ele disse sobre o seu retorno. O Paulo diz sobre o retorno de Cristo. E o que João diz sobre o retorno de Cristo. De forma maravilhosa e inspirada pelo Espírito Santo, os três têm a mesma coisa. O que Paulo diz é o que Jesus. O que João diz é o que Jesus disse e o que Paulo disse. Em contextos diferentes, detalhes compostos nos textos dos três de modo diferente, mas está harmonizado, tudo está harmonizado. O que acontece é que esta posição que destaca dois momentos ou duas fases para o retorno começam a inserir lacunas em textos que não há lacunas. Então, por exemplo, determinado texto está falando sobre o retorno de Jesus, sendo que todo olho verá. Essa é a segunda fase. Eles dizem, essa é a segunda fase. Mas sendo que esse texto está, por ordem, no texto, no contexto, depois da grande tribulação. Aí como é que explica isso? Depois da grande tribulação deveria ser o arrebatamento secreto. Então, essa posição acaba defendendo que a ordem dos textos está bagunçada. E é preciso que haja essa interpretação para arrumar o texto que está bagunçado. Porque o texto está falando a doutrina, mas não está falando na ordem certa. Ou está faltando informações em determinados textos, né? Nós vamos averiguar se é assim, eu digo. Vamos observar isso. Então a gente vai ler 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13 até o versículo número 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia dorme. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, e nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Primeiro vamos esclarecer aqui esta palavra no versículo 7, que é arrebatados. A ideia grega dessa palavra aqui é tomados. Os crentes serão tomados. Tomados por quem? Por quem os crentes serão tomados? Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Tendo que os anjos estejam operando, mas é o Senhor que está fazendo, né? Tomados pelo. Quando nós observamos esse texto atentamente, nós vamos ver que existe uma ordem aqui. A ordem está posta aqui é a ressurreição, mortos, a transformação dos vivos. Todos estes encontrarão o Senhor. Né? Esta é a ordem posta. Nós vamos começar a observar todo este assunto por meio de Cristo. O que é que ele disse? A gente vai lá para Mateus 24. Nós começamos a investigar esse capítulo. Nós vamos lê-lo novamente agora a partir do verso 27 até o verso 30. Quatro, 7. Nós vimos que anteriormente, estamos nesse contexto, né? Capítulo 4, estava falando da tribulação e da grande tribulação. Grande tribulação, o anticristo manifestaria. A partir do verso 27, nós lemos: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol descerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem, indo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, quais reunirão os seus escolhidos, quatro ventos, de uma a outra extremidade. Se você leu atentamente 1 Tessalonicenses, você vai ver que o que está lá está aqui. O que Paulo disse lá está aqui. Vamos listar: presença angelical, soar de trombeta, reunião dos eleitos, vinda do Senhor. Em nenhum momento, nem aqui nem lá, há um arrebatamento secreto. Paulo não fala isso. Jesus não fala isso. Só observar atentamente os versículos. Verso 27, Jesus disse que a vinda dele é como um relâmpago, sai do Oriente para o Ocidente.
Será que uma pessoa vê um relâmpago? Essa extensão? Será que consegue fugir do olho humano a claridade de um relâmpago? Essa extensão. Relâmpago não se dá de modo secreto para ninguém ver. Vai dar um relâmpago agora aqui, mas ninguém vai ver. É visível. A ideia é essa. A visibilidade do retorno de Jesus. Perceba que Jesus está falando isso depois do período da grande tribulação. Então, para aqueles que creem no arrebatamento secreto, eles vão dizer que essa é a segunda fase, a segunda vinda. E aí nós perguntamos, onde é que está a primeira fase no texto? Onde é que está no texto que haverá um rapto secreto? Jesus volta apenas para a igreja. O resto do povo fica na terra durante mais um período de grande tribulação, sofrendo. Ao contrário, nós vimos anteriormente que a igreja passará pela tribulação e grande tribulação. Por isso nós somos pós-tribulacionistas. A igreja enfrentará esse período de grande tribulação. Então, depois desse período, depois da manifestação do anticristo, diz a Escritura que o Filho do Homem virá e será visível. Um relâmpago sai do Oriente para o Ocidente. Jesus continua falando aqui, veja. E se mostra até o Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo, em seguida à tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Está em conformidade ao que nós lemos antes em 2 Pedro 3. Haverá um abalo cósmico. Jesus disse aqui, Pedro disse lá. Dando outras palavras, uma outra linguagem, mas a mesma coisa, o mesmo ensino. Então o verso diz, no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Então, na vinda do Filho do Homem, veja que o texto é inconfundível. Na vinda visível do Filho do Homem, verso 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Volta visível, reunião dos eleitos, os mortos ressuscitados, os vivos transformados. É público, visível, não tem nada secreto. Então, esta posição que diz que haverá um arrebatamento secreto não é uma posição que corresponde à Bíblia, ao que a Escritura diz. Não é uma observação atenta do que o texto diz. Então, alguém pode dizer, não, mas esse texto de Jesus não está tratando em ordem as coisas. Então, nem Paulo está, nem Pedro está, nem João está. Ninguém está tratando em ordem. Aí a gente faz a pergunta, por que não está tratando em ordem? É certo que nem tudo nas Escrituras é tratado em ordem cronológica. E Paulo, por exemplo, não dá todos os detalhes do que acontecerá na ressurreição. Naquele texto de Colossenses, quando ele fala da ressurreição e da transformação dos vivos, ele não trata dos ímpios. Não está tudo contido ali, porque a pauta dele ali, a resposta à igreja de Tessalônica era crentes. A pergunta era essa, o que acontecerão com os crentes? Ele estava respondendo isso para a igreja. Em outros lugares, como o próprio Jesus ensinando sobre a ressurreição, e os ímpios também ressuscitarão para a vergonha de eterna. Apocalipse também vai falar sobre isso. Então há detalhes que complementam. Mas quando nós pegamos Jesus, Paulo, João, a ordem é a mesma. E por que três teriam as mesmas lacunas? Porque os três não falariam da vinda para os santos ou do arrebatamento secreto. Qual é a explicação para isso? É mais fácil dizer o seguinte: Santo estava revelando, através de Mateus registrando o discurso de Jesus, que revelou a Paulo, que revelou a João, a forma que vai acontecer. Exatamente. Então a gente vai observar o texto mais à frente, veja, que geralmente se usa para falar do arrebatamento secreto. Versículo 37 do capítulo 4 de Mateus.
O verso 37 vai dizer o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, viaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem irá. Então, a defesa do arrebatamento secreto é, tá vendo? Os vão estar no campo, uma será tomada, outra deixada. Vai ser como nos dias de Noé. Pronto, provei. Arrebatamento secreto. Atenção ao texto. Primeiro, as pessoas que foram salvas na arca foram arrebatadas repentinamente, jogadas na arca? Não. Então não é isso que o texto está falando. E não foi isso que aconteceu no dia de Noé. Não aconteceu isso. Noé estava com a sua família. A segunda coisa que nós devemos considerar aqui é que Jesus está fazendo uma exortação importantíssima e precisa ser lida direito. Porque quem foi julgado no período de Noé? Estava na arca ou que foi deixado? Deixado. Então é isso que Jesus está falando. O que é deixado, na linguagem de Jesus, é o que será julgado, será condenado. A ideia de o que é tomado não é a ideia que foi arrebatado secretamente. É a ideia que foi tomado por Deus para a transformação. A vinda do Filho do Homem é visível, como diz o texto. Esse foi tomado para a transformação. Então veja que as particularidades do texto. No versículo 39, ou melhor, versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O que foi deixado vai ser julgado. O que foi deixado é o ímpio. Ele não foi tomado por Deus, ele foi deixado por Deus. O que está morto será ressuscitado. Se é ímpio, está para a condenação. Se é ímpio está vivo, será levado à condenação também fisicamente, dominado pelo pecado. O corpo não morrerá mais na eternidade. Não haverá mais essa separação de alma e corpo. Mas todos estaremos fisicamente na eternidade, tanto o ímpio como o crente. Então, quando nós observamos esse texto, e agora chegamos aqui ao verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, se usa esse versículo dizendo o seguinte: crente, e na terra. Porque se você não estiver preparado, quando Jesus voltar, você fica. Porque um vai ser tomado, o outro deixado. Jesus estava pregando esta parábola, esse texto aqui no sermão profético. Ele estava exortando seus ouvintes a, na verdade, crerem na mensagem, irmão. Porque aquele que não crê será condenado. Esse é o sentido de vigiar aqui. O sentido de vigiar aqui não é alguém que foi crente e a possibilidade de ele perder a salvação porque ele virou as costas, Jesus voltou, ele não viu, ele estava fazendo coisa errada. Né? Existe isso. Teve uma vez que eu fui pagar um boleto na lotérica, na época que a gente pagava em lotérica. E aí tinha um irmão da igreja fazendo a Mega Sena. Eu já estava empolgado, marcando. A mão no ombro dele. Pai do Senhor, servo de Deus. Chegou para mim e fez: pastor. Chegou para meu irmão: tudo bom? Tá fazendo o que aqui? Eu digo: eu vim. A pergunta era para eu fazer. Eu vim pagar uma conta, meu irmão. Você tá bem? Ele disse: tô bem, pastor. Pegou, botou a Mega Sena no negócio assim atrás.
Eu estou aqui esperando minha mãe. Eu digo, certo, meu irmão. Tudo em paz, né? Tudo em paz, pastor. Deus abençoe. Ele está bem, né? Eu digo, tá, meu irmão. Vou lá, viu? Tá certo, meu irmão. Pronto. Na hora dessa, perdeu-se. Perdeu-se. Jesus voltou, o camarada ficou, porque estava jogando na Mega assim. Então, esse tipo de crença, né, dessa fragilidade da salvação, ela aparentemente valoriza a salvação, né? Você tem que andar de modo santo e nunca pecar, porque se você estiver pecando, quando Jesus voltar, você não vai. Então, esse sacrifício de irmãos é inútil. Ele é insuficiente. E por que ele existiu? Isso depende de mim, na verdade. Por que ele existiu? A Escritura diz que o amor cobre a multidão de pecados. O amor de Cristo faz isso eficazmente. Cobre a multidão de pecados. Para muitos pode escandalizar o fato de entender o seguinte: não quer dizer que quando Jesus voltar, se um eleito estiver pecando, ele é salvo? A resposta bíblica é sim. Qual é a resposta bíblica? Não, ele não vai ser salvo? Como assim? E a obra de Cristo? E o que Jesus fez? E a pergunta que não quer calar é o seguinte: você vai estar sem nenhum pecado quando Jesus voltar? Quem é que vai estar sem nenhum pecado quando Jesus voltar? O Senhor pode achar um justo na terra? Se Cristo não for o advogado, o Espírito Santo não for o intercessor, se nós não formos salvos pela obra de Cristo, colocada em nós, imputada a nós, como é que alguém pode ser salvo? Eu digo então que a salvação pertence a mim, no sentido de que eu conquisto essa salvação, que eu tenho que fazer por onde, todos os momentos eu devo estar preparado para o retorno de Cristo, porque se eu não estiver pronto, eu não sou arrebatado. Essa não é uma posição bíblica. E ela desvaloriza a obra da graça de Deus. Desvaloriza. E não é isso que a Bíblia está dizendo, em lugar nenhum. Nós vamos observar outro texto das Escrituras. Agora, lá, o texto que nós lemos, né? 1 Tessalonicenses 4:13. Nenhuma criança vai ser salva, então. Nenhuma criança nasce vestida. Ninguém pode morrer tomando banho. Outro tem que morrer. Né? Bom, isso não existe nas Escrituras. E é uma espécie de extrema valorização à matéria. Extrema valorização à matéria. Então eu tenho que guardar isso para que eu seja verdadeiramente salvo. Porque senão eu não serei salvo. Depende de mim. Minha força. Não depende de Cristo. Desvaloriza Cristo. Nós fazemos críticas à doutrina do purgatório, catolicismo, mas isso é uma espécie de crença de purgar os pecados. Eu tenho que... Na verdade, isso não é nem arminianismo. Não é nem arminianismo. Isso é pelagianismo mesmo. É herético. É antibíblico. Porque se você lê honestamente, inclusive teólogos dispensacionalistas, né, sérios, creem no arrebatamento secreto, eles não defendem esse tipo de pensamento. Vai acontecer no meio do povo. Principalmente o povo que é alvo de um pastoreio leigo, que não conhece o texto sagrado. Então, o conhecimento do texto parte do ministro é fundamental para que a igreja não erre. Porque se ele não conhece o texto, ele vai ensinar errado a igreja vai reproduzir aquilo por anos, por décadas, durante toda a sua vida.
porque foi o jeito que a gente aprendeu. Daí a dificuldade de muitos pastores em reformar uma igreja, quando eles chegam lá com 30 anos, começam a ensinar a doutrina verdadeira, o povo antigo vai dizer, mas a gente não aprendeu assim. Quer dizer que o senhor com 30 anos, o senhor não tem nem a metade da idade dessa igreja. Está dizendo que tudo que a gente aprendeu antes era errado? Não, a gente vai ficar com o que a gente aprendeu lá. Então vai guardando uma tradição não bíblica e vai aplicando isso à própria vida. Isso é muito prejudicial. Vamos para 1 Tessalonicenses 4, 13. E vamos examinar aqui as coisas com atenção, né? A palavra dormir, nós já estudamos sobre isso, já sabemos o que significa. É os que dormem, aqui no verso 13, são os que morreram. A ideia aqui é essa. Não é uma ideia consciente. Nós já vimos isso, né? Aqueles que morrem permanecem conscientes. Mas a ideia aqui é de morrer, é um eufemismo para a morte. Então, o eufemismo é uma amenização, né? Eu dei um exemplo, a gente estava lá em cima nesse dia, lá em cima. Eu dei um exemplo, não vou dar esse exemplo de novo, talvez alguns irmãos não tivessem. Então vamos dizer que acontece um acidente na frente da rodoviária, né? E aí eu pergunto ao irmão Oswaldo, você viu o acidente? E aí, como foi lá? Isso, viu? Muito triste. Tantas pessoas morreram. Uma tragédia. Aí eu pergunto a Lara, Lara, você viu o acidente? Vi, pastor, misericórdia. Como foi? Ah, o povo com as tripas para fora. Estourou a cabeça, saiu miolo assim. Um olho pendurado assim, pastor, olha. Aí um outro perdeu o braço tá embolado pro outro lado assim da rua. Aí vem outra mulher segurando o braço para botar dentro de uma bacia. Percebe quem usou o eufemismo aí, né? Lara foi bem literal. Foi assim, 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 né? Oswaldo, isso foi difícil, né? Então é uma amenização, uma coisa trágica, vamos dizer assim. Então, dormir aqui é um eufemismo. A grande questão aqui não é nem o grego, é saber ler português mesmo. É saber ler o que a língua portuguesa está falando aqui no texto. Então, Paulo diz: nós não devemos ser ignorantes quanto aos que morreram, para não nos entristecermos como aqueles que não têm nenhuma esperança. No verso 14, então, ele diz: observe, viu? Temos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia que dormem. Paulo usa o exemplo da morte e ressurreição de Cristo para dizer que aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar também. Então, a primícia. Paulo vai usar essa linguagem em 1 Coríntios 15. Então, no verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Os que morreram, ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. Essa é a ordem. Então, Paulo está falando, observe, visualize. Vinda do Senhor, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Paulo está seguindo essa ordem. Verso 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, lembra lá do Soar, capítulo 24 de Mateus. Ouvida a voz do arcanjo, acredita-se que esse arcanjo é Miguel, porque a Bíblia fala só de Miguel como arcanjo. Não é possível que essa palavra de ordem venha de Miguel. E essa ideia aqui de trombeta, ressoar da trombeta, o ressoar da trombeta era uma convocação ao povo de Deus a subir à presença do Senhor no Antigo Testamento. Então a ideia da trombeta é aqui a ideia do chamamento. Deus chamando seu povo, seus eleitos. Isso é extraordinário, irmão. Que morreram, diz que estão vivos. Deus chamando todos eles para si. Todos eles virão. Nenhum faltará. Nenhum vai perder a hora. Porque é o Senhor que vai trazer todos eles. Então acredita-se que, pelo texto, né, podemos acreditar que Miguel está envolvido nisso, outros anjos também, como está contido lá no capítulo 24 de Mateus. Então diz o texto que ressoada essa trombeta, esse chamamento, descerá dos céus. Quem descerá dos céus? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois, nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E depois disso, está aqui a igreja no céu, vai estar se acabando na terra para depois a igreja voltar. É isso que Paulo está dizendo, que aqui não tem tudo, né? A gente não está lendo aqui o que vai acontecer depois. Mas Paulo está dando aqui uma ordem, uma organização do pensamento. De volta, ressurreição, transformação. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí a gente pergunta, e o milênio? Onde está o milênio? Já tinha acontecido. Resposta. A gente vai estudar isso nos próximos estudos. Você observou o material que eu coloquei no grupo da igreja? Eu fiz uma tabelinha aí na página 3. Coloquei lado a lado o verso 16, 1 Tessalonicenses, e o verso 31 e 32, capítulo 24 de Mateus. Aí você tem, no verso 16, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Lá, Mateus 24, enviará os seus anjos com rijo, clangor de trombeta, quais ajuntarão os seus escolhidos. Veja quanta semelhança. Detalhes são diferentes. Paulo está falando do arcanjo, só da trombeta. Jesus está falando de mais anjos envolvidos no ajuntamento do povo, mas estão ambos falando a mesma coisa. Mas vamos para 2 Tessalonicenses, para nós observarmos também com as coisas que Paulo disse lá. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós quando tenha chegado o dia do Senhor. Havia uma perturbação dentro da igreja de Tessalônica, epístolas chegavam ali para a leitura do povo, vários textos apócrifos circulavam na igreja primitiva, vários. E a igreja se perturbava com isso, porque tinham ensinos não apostólicos ou não autorizados para as igrejas. Isso não se dava apenas por escrito, mas por palavra falada, por ensino. Então Paulo está dizendo, não saiam do marco que eu estabeleci quando eu estive entre vocês. Então Paulo está dizendo, eu ensinei sobre isso. Está falando da vinda do Senhor, né? No versículo 1, nós temos aqui uma referência interessante à parousia, vinda, no que diz respeito à sua vinda. No verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou a vinda do Senhor, preste atenção, viu? Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, da perdição. Então, qual é a ordem que Paulo está colocando? Que a aparição do anticristo ocorre antes da vinda de Jesus. Então, não existe aqui para Paulo um arrebatamento pré-tribulacional, porque nesta linha de pensamento, a igreja é arrebatada antes da tribulação e depois o anticristo se manifesta. Então, é isso que Paulo está dizendo. Manifestação do anticristo, e então vem a vinda do Senhor. Versículo de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que, revelado, somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O anticristo apareceu na grande tribulação, Jesus volta
forma o anticristo. Esta é a ordem. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O anticristo será julgado e, juntamente com ele, todos os ímpios. Alguma dúvida até aqui, irmão? Alguma pergunta? Ler outro texto? Derrotado. A ideia é derrotado, né? Vamos ler 1 Coríntios 15. Sandro. Essa é uma discussão muito grande dentro do campo teológico, né? Inclusive dentro do campo dispensacionalista. E aqui, o que é que pode deter a manifestação da maldade? Em primeira instância, só Deus. Só Deus pode impedir a manifestação da maldade. Nada pode, nenhum recurso humano pode impedir a manifestação da maldade. Pelo contrário, né? Fomenta a manifestação da maldade. Então, quem detém? Alguns vão dizer a graça. Então, vão dizer que na grande tribulação a graça é tirada. Então, não deterá o anticristo. Mas a gente faz a outra pergunta. E como alguém vai ser salvo sem a graça? Uns vão dizer o Espírito Santo. E na tribulação o Espírito Santo vai ser retirado. Como alguém pode ser salvo sem o Espírito Santo? Então, qual é a alternativa aqui? A alternativa aqui é mudar não. Entender corretamente o texto. A igreja passará pela tribulação. Deus vai permitir a manifestação do iníquo. Deus não vai deter a obra de Satanás nesse. Pode ser, mas aí, num comentário desse, ele está tratando de uma ação secundária para deter o anticristo. No caso é a lei é retirada, mas quem retirou a lei? Sim, e quem retirou? A Bíblia, o próprio Paulo vai dizer, Deus enviou a operação do erro. Então, quem está operando primariamente? Você pode pensar em termos secundários, o que detém em termos secundários. Mas em termos primários, quem detém? Como era assim? Vou falar de novo sobre. Hã? Vamos lá. A Bíblia realmente não tem nenhum texto objetivo falando sobre a questão da cremação. Não cremarás. Achai. Como muitos foram cremados. Mas o que é que a gente deve observar quando a Bíblia não tem nenhum mandamento explícito? Observar qual é a prática do povo de Deus. Então, não vamos observar nas escrituras do povo de Deus uma ação de cremação. Ação. O povo de Deus não fez isso. A ideia era voltar aos mortos, voltar aos pais, para sempre de sepultamento. Em termos históricos, a cremação sempre esteve ligada ao paganismo. Quer dizer o quê? Quer dizer que um crente que foi cremado não vai ressuscitar? Não, não vai. Deus não é limitado por isso. O ponto é, a Bíblia recomenda a cremação para um crente
resolver, eu quero ser cremado. A Bíblia recomenda isso? Não. E essa é uma prática de quem? Do povo de Deus? Não, isso é uma prática pagã. Mas se alguém foi, como muitos crentes foram cremados, e foi, vai ser ressuscitado. Mesmo jeito que alguém foi sepultado, vai ser ressuscitado mesmo. Da mesma forma, eu falei isso sobre a doação de órgãos, né? Tem crente que fica perturbado, não quer doar o coração, porque quando for, aí eu vou ficar sem coração. Né? Vai ter coração, meu irmão. Vai ressuscitar perfeito. Então nada vai impedir a ressurreição. Nada vai impedir a ressurreição. Mais alguma pergunta, irmão? Uma interação? Alguém analista? Eu fui, viu? Muitos anos sensacionalista. E no meu processo de encontro com a teologia reformada, a escatologia foi a última parte. Porque eu estudei muitos anos escatologia sensacionalista. Mais de 10 anos. Seminário que eu era dispensacionalista. Então, desfazer tudo isso, eu tinha como deletar, porque eu já li o texto com pressupostos. Então, eu tinha que respeitar o meu tempo para ir ouvindo e lendo e assimilando e pensando e reconsiderando. Com certeza, ainda está lá em casa. Importante. Acho que Plano Divino através dos séculos, lembra desse? O nome do autor agora. Muito bem, vamos para 1 Coríntios 15, verso 20 a 25. 1 Coríntios 15, 22 ao 25. Depois vamos ler os 51 e 52. Primeira Coríntios 15, vamos ler do 20 ao 25. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do homem. Primícias aqui, primeiros. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, tem como toda potestade e poder. Porque convém ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora vá para o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou nem todos dormiremos o que aqui? Morreremos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele disse em Tessalonicenses, verso 52. Num momento, um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, percebe a paralelo com o que ele diz em 1 Tessalonicenses. Jesus está dizendo, Mateus 20, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí você vai pegar o versículo 52, vai dizer o arrebatamento é um piscar de olhos. Não é isso que Paulo está falando. Está dizendo que é a transformação. Leia o texto, veja, irmãos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É a velocidade da operação do que Deus fará. Não é que Deus vai tirar o povo, vai ficar com o povo no céu e vai ter uma festa. Todas, uma festa. Enquanto o povo está se acabando na terra, o povo de Deus está no céu fazendo festa. E aí depois Jesus vem. E aí ele reina no milênio. Aí Satanás é solto.
Aí tem uma briga. Aí Satanás é derrotado. Aí depois disso é que é a eternidade. Então esse tipo de leitura, ela tem vários problemas. Até para interpretar essa questão de Satanás sendo solto. Satanás preso. Vai estudar isso quando for estudar sobre o milênio. Mas visto todo esse paralelismo, né, eu acho que até aqui deu para a gente entender muita coisa de como o texto é usado, Jesus por Paulo. Agora a gente precisa observar o que João vai dizer em Apocalipse 1. Vamos ler do verso 4 ao 7. De Apocalipse 1. João, as 7 igrejas se encontram na Ásia. Graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Veja, aquele que é, operação, sempre ocorreu, passado, presente no futuro. Ele que é imutável. 7 espíritos se acham diante do trono. Por que 7 espíritos? Sabe que o espírito aí está em maiúsculo? Então a referência aqui, espírito aí. Deus, né? Porque 7 espíritos da perfeição. Perfeição da obra divina. O texto aqui é simbólico. Não está alegando que Deus tem 7 espíritos. Porque senão a gente não teria uma trindade, né? 7 aqui está relacionado à perfeição da obra do Espírito. Perceba, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 castiçais. 7 vai se repetir várias vezes no Apocalipse, está mostrando a perfeição da obra de Deus. Então o texto continua, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, veja que antes teve uma referência àquele que era. Agora João está fazendo uma referência àquele Cristo é. E manifesta o amor agora à igreja, salvando a igreja agora. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele que faz, liberta. Nos ama agora e que nos libertou no passado. Então veja que João está fazendo aqui várias referências ao passado, ao presente e fará ao futuro, com respeito ao retorno de Jesus. No versículo 6, nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Referência ao futuro. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Séculos vindouros. Amém. E aí o verso 7. E este Cristo, que era, que é e que há de vir, eis que vem com as nuvens. Lembra que Jesus falou, que Paulo falou? Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que transpassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então é claro, todo olho verá Cristo quando ele voltar. Mas aqui é a segunda fase da segunda vinda. Onde é que está a primeira no Apocalipse? Onde é que está a primeira fase? Tá. É só uma vinda. Segundo advento. Não tem duas fases, é apenas uma fase. Ok, meus irmãos? Vamos ler o que João diz também em Apocalipse 19. (11). Céu aberto, eis que um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro.
e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome se chama Verbo de Deus. Quem é o cavaleiro? Cristo. Sangue, verbo. Verso 14. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Precisamos entender esse texto figurativamente. A leitura comum do texto já nos obriga a entendermos que o texto é simbólico. Porque não vai ter uma espada saindo da boca de Jesus. O que é a espada, segundo a própria Escritura? Palavra. O texto já mencionou que é o verbo. Ele é o verbo de Deus. Então, a espada que sai da sua boca, a espada afiada, é a palavra que julgará, porque é a palavra que julgará as nações. O texto vai dizer, para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor, Senhores. Este é o retorno de Cristo. Mais uma amostra do retorno de Cristo. Aí você pode ler todo o contexto. Aqui no capítulo 18, 17, 18, você vai ter uma descrição da grande Babilônia e como ela é derrotada. É a grande cultura que o anticristo comenta que é derribada por Cristo. Depois você vai ter o retorno do Cristo, julgando esse anticristo que se levantou, as nações que o seguiram. E aí você pergunta, onde está o arrebatamento? Onde está aqui o arrebatamento secreto? Em que lugar está o arrebatamento secreto? Então, quando o intérprete pega, por exemplo, acho que é Apocalipse 4, e João disse que ele foi tomado em espírito. Alguns intérpretes vão dizer, defensores do arrebatamento secreto, quando João é tomado pelo Espírito, é um símbolo que a igreja foi arrebatada secretamente. Certo, mas você tirou isso da onde? Mas prova como isso? Porque num caso como esse, então, esse intérprete entende que o fato de João ter sido tomado espiritualmente é um símbolo do arrebatamento físico da igreja. Aí ele aceita o simbolismo. Aí quando um teólogo reformado diz assim, o milênio não é literal, ele diz assim, não, é literal. Não. Aí ele não aceita o simbolismo. Então o simbolismo é aceito onde é cabível, onde é confortável para que eu desenvolva a minha teoria teológica. O Apocalipse não defende o arrebatamento secreto. A volta de Jesus é pública. Todo olho verá. Como é que vai ser isso, pastor? A ilustração de Jesus nos dá um relâmpago que é visto. João diz, todo olho verá. Não vai ser um evento que vai passar desapercebido por ninguém. Quando você começa a ver as outras informações da Escritura, há um apelo aos sentidos da visão e da audição. Porque fala de estrondo, fala de trombeta, fala de visão. Então, o que é que os autores bíblicos estão querendo dizer? Estão querendo dizer que é um evento que não vai passar batido. Todo mundo vai saber o que aconteceu. Não vai ser igual o filminho diz. Quem sumiu, o menino está do meu lado aqui. Não, porque um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Sumiu. Pois, arrebatou. Não vai ser assim. Pode ser. A promessa. Alguém fazendo uma live, de repente, Jeová destruindo ele. A boca.
primeira volta. Agora ela vai ser acompanhada de vários fatores climáticos, né? Sim, entendi. Ocorre. A Escritura diz que no próprio retorno, tem essa referência à trombeta, essa referência à voz de comando. Então haverá algo audível, algo visível. Quando Jesus vier transformar, ressuscitar os mortos, o que é que vai acontecer com o cosmos? Isso aí vai ser mais para frente, né? Mas eu vou adiantar. O que é que vai acontecer com o cosmos? O cosmos será também alvo de purificação, como Pedro disse, pelo fogo. Tudo isso vai ser. Então Deus vai estar renovando toda a sua. Nós vamos estar sendo transformados. Tudo isso vai passar por um grande abalo cósmico. Vai mexer com a estrutura cósmica. Total. O pecado vai ser absolutamente expurgado. Então Paulo vai falar sobre isso em Romanos 8. Abre lá? Romanos 8. Do versículo 8. 8:18 de Romanos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então Paulo está falando da glorificação, fazendo um contraste entre o aqui, cá, o ainda não. Verso 19. A ardente expectativa de quem? Da criação. Aguarda revelação. E essa revelação dos filhos? Essa transformação. A criação não precederá a transformação da igreja. A criação não precederá. E já está acontecendo. Porque na primeira criação nós temos natureza. Um problema técnico teológico, essa palavra vai usar ela. Natureza, pois humanidade, não é assim? A ordem é essa. Natureza, humanidade. Na nova criação, a ordem é inversa. Nova criatura, depois nova criação no sentido. Então, a nova criação catológica final de Deus, ela não está consumada, mas ela já começou. A nova criação já começou. Ela começa com a igreja. Deus já está renovando as coisas através da igreja. Mas a gente vai chegar num ponto mais alto, que é, vamos dizer assim, a redenção da criação. Então você nunca vai ver, por exemplo, Paulo chamando a criação de natureza. A palavra natureza significa essência, substância. Paulo sempre chama criação. Então, os autores bíblicos vão chamar a criação. A gente chama porque o nosso vocabulário da palavra. Mas Paulo diz aqui, a criação está em ardente expectativa. Literalmente, a criação está ansiosa pela transformação da igreja. Por quê? Ele vai continuar, verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeita. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, porta angústia, até agora. Então, a criação sabe que será alcançada finalmente pela obra de Cristo.
Porque a obra salvadora de Cristo, ela não é apenas voltada ou direcionada para os homens eleitos, a humanidade eleita. Ela é direcionada também para o cosmos, para toda a criação. Por isso, quando Jesus vai dizer na restauração, lá em Mateus, ele usa, ou regeneração, uma tradução vai usar essa palavra, né? Na regeneração, se referindo à sua volta, ele usa a mesma palavra que Paulo usa em Tito 3:5 para a regeneração do coração do pecador. Mas perceba que o que Jesus está falando, chamando de regeneração, está falando da natureza. O que Paulo está falando, usando o termo regeneração, está falando do coração do crente. Então percebe que a nova natureza começa no coração do crente. Isso cresce. Até Deus alcançar, ou Deus consumar sua obra da criação. Então a criação está esperando. Então Paulo fala aqui do gemido da criação, do gemido do Espírito, do gemido da igreja. A criação geme, a igreja geme e o Espírito geme, intercedendo por nós. Ok? Há 3 palavras, a gente vai chegar ao final com isso. 3 palavras importantes para pensarmos na volta de Jesus no Novo Testamento, que às vezes se faz uma confusão com elas. Apocalipse é a primeira palavra. A palavra significa revelação. Ela é a palavra inicial do próprio livro. Leva o seu nome. Chamamos de Apocalipse, é o livro da revelação. Esta palavra, ela tem um amplo significado no contexto teológico, no contexto bíblico. A Bíblia tem literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica não é apenas quando ela se refere às questões da consumação. Porque nós temos linguagem apocalíptica em vários momentos, né? Mas a volta de Jesus também pode ser entendida como o momento da revelação. Paulo vai falar isso, a revelação dos filhos. A segunda palavra é epifania. Significa aparição ou manifestação. Epifania, aparição ou manifestação. É a ideia de um monarca, imperador, aparecendo diante do seu povo, indo. A terceira palavra é parousia, significa presença. Então alguns vão dizer o seguinte, que é interessante a gente pensar, porque vai se fazer uma distinção entre parousia e entre epifania. A volta de Cristo para o santo e a volta de Cristo com o santo. Há outras palavras usadas por Paulo, por exemplo, como o dia de Cristo, dia de Deus, que também se referem à volta de Jesus. Como nós resolvemos esse problema? A distinção entre essas palavras, Lloyd Jones vai dizer o seguinte, Mark Lloyd Jones, ele diz, há quem ensine que esses termos não só têm diferentes matizes de significado, como já lhes indiquei, mas escrevem coisas diferentes. E é nesse ponto que a controvérsia tende a surgir. Por exemplo, existe um ensino que afirma que a presença do nosso Senhor, a parousia, é inteiramente diferente da sua epifania, do aparecimento. Diz que a parousia significa o Senhor Jesus vindo para os seus santos, enquanto seu aparecimento significa que ele está vindo com os seus santos. Uma grande parte do ensino é baseado nessa diferença. Minha resposta é que não reconheço tal distinção. Esses termos, como os entendo, são intercambiáveis, como há diferentes termos para descrever a mesma coisa em muitas outras conexões nas Escrituras. Como, por exemplo, ele vai dizer isso na continuidade desse texto no livro, reino de Deus e reino dos céus. É a mesma coisa. Termos intercambiáveis. Então, parousia e epifania, a mesma coisa. Mas um exemplo bíblico para a gente resolver isso está em 2 Tessalonicenses, nós já lemos esse texto. Versículo 1 e versículo 2. Acredito que não precisa vocês abrirem. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Paulo diz o seguinte, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda aqui é parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo tivesse. São palavras sinônimas, são termos sinônimos.
Paulo está usando. Então, irmãos, de uma vez por todas, deixa esse negócio de arrebatamento secreto. Tem arrebatamento. Jesus virá e todo olho verá. Mas me permitam fazer algumas aplicações finais. Nós estamos aqui nesta noite com os debates e sobre isso que se pensa e como nós devemos pensar sobre isso. Mas nós não devemos pensar apenas na vida de Cristo em termos de debates teológicos. Temos pensar na vinda de Cristo como pensamento necessário para o nosso antegozo, para o fortalecimento da nossa alma. E tudo será restaurado. Quando nós observamos o mundo caído, o mundo em desordem, o mundo ferido, fraturado, quando nós observamos a nossa própria limitação, os nossos pecados, as tragédias que nos alcançam, isso deve remeter o nosso pensamento a um estado perfeito. Falado por. A nossa esperança deve estar voltada para isso. Não uma esperança humana, finita, limitada, voltada para o seu próprio tempo, como se propõe nas utopias. Mas pensar no retorno de Jesus é pensar agora num estado perfeito, melhor do que o Éden. Melhor do que o Éden. Então isso deve alimentar o nosso pensamento. Segunda coisa, meus irmãos, é que nós devemos desenvolver a prática não apenas de pensar no retorno de Jesus, na segunda vinda, e ler sobre isso, mas devemos também conversar sobre isso. Nossa vida deve ter espaço para conversações a respeito do melhor estágio que nós vamos viver na nossa história, quando nós vamos estar com Cristo para sempre. Nossos lares, as nossas mesas, as nossas salas, as nossas viagens de carro devem ser preenchidas também com conversas a respeito do retorno de Jesus, do que acontecerá lá, como será lá, estado perfeito, estado em que nós estaremos para sempre livres do pecado e para sempre consolados pela graça. Há muitas coisas que a Bíblia não diz a respeito de como será lá, mas não precisamos saber agora. Não precisamos confiar naquele que preparou morada para nós, ou preparar lugar. Nunca vi Jesus preparar uma coisa ruim. Sempre prepara o que é muito bom. Ele é o mesmo que, quando criou o mundo, disse que era bom. Nova terra, meus irmãos, está muito melhor que a primeira criação. Muito melhor. Eu sei que há muitos pontos que nós vamos trabalhar ainda sobre a eternidade, como será, né? Se vai ter seu cachorrinho lá, se vai se casar ou não. A gente fica preocupado com isso. Não, pastor, e meu passarinho? Não se preocupe com isso, não. Vai ser muito bom. Não se preocupe com isso, não. Deus toma conta dos seus bichinhos. Eu disse a vocês, né? Depois de uma aula, um aluno perguntou se era pecado criar passarinho. Depois de uma aula de catologia, né? Pecado criar passarinho. Pô, meu irmão. É, só do bichinho. Mais alguma pergunta, irmãos? Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Refletirmos na Tua palavra. Senhor, nos dê mais sede, mais vontade de aprender. Também nos alegrar com essa. Nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus te oramos assim. Amém. Até domingo, irmãos. 9h30.